Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos. Estamos aqui na nossa segunda aula do nosso projeto de catequese, né? E nesta segunda aula nós nos dedicaremos a tratar da catequese propriamente dita, né? Afinal, quando nós falamos de catequese, nós estamos a falar do que exatamente, né? O que significa a catequese? Desde quando a Santa Igreja catequiza e qual é a importância da catequese para a Igreja e qual é a importância da catequese para a sociedade hoje? E para conduzir esta nossa segunda aula, eu me valerei do início, né, do prólogo, do catecismo da Igreja Católica, né, do catecismo de São João Paulo II, a partir ali do parágrafo 1º do catecismo, muito com base em uma encíclica do próprio Papa São João Paulo II, a Catequese Tredende, que costuma ser traduzida por a catequese no mundo de hoje, né, a catequese nos tempos atuais. Nós definiremos, né, o que é a catequese e qual é, de fato, a sua importância nos tempos atuais. E como eu falei na aula anterior, também apoiado na Sagrada Escritura, falarei dessa sede de almas que o catequista deve ter, essa sede apostólica que o fiel católico, que é chamado a ser um catequista, deve ter. Vamos aqui ao prólogo. O catecismo ele começa com 3 citações da Sagrada Escritura, né? A primeira é retirada do Evangelho de São João, da oração sacerdotal de Nosso Senhor Jesus Cristo, João 17, versículo 3. Pai, esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que enviaste. A segunda citação é da carta de São Paulo a Timóteo, né? A primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Deus, nosso Salvador,
quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus, nosso Salvador, quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E a última citação é do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos, exceto o nome de Jesus. Aí tem aqui um subtítulo, né? A vida do homem, conhecer e amar a Deus. Então, essa é a nossa vida, né? A nossa vida consiste em conhecer, servir e amar a Deus, né? O Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Conhecer, servir e amar a Deus nesta vida para conhecer, servir e principalmente amá-lo eternamente na próxima. Essa é a nossa vida, né? Então, se nós unirmos estas três citações, nós chegaremos, né, finalmente ao que é a catequese, mas de uma maneira introdutória, preliminar, né, percebamos que a nossa vida consiste nisso, né, em conhecer a Deus, em crescer neste conhecimento. E o próprio Deus, ele se revela a nós. O próprio Deus deseja que nós o conheçamos. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele é a própria verdade, né? Nosso Senhor também dirá no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, aquela passagem muito conhecida: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então vejam, Deus quer que nós o conheçamos, né? E assim sejamos salvos. E São Pedro dirá na citação: não há debaixo do céu nenhum outro nome pelo qual nós somos salvos, afora o nome de Jesus, exceto o nome de Jesus. Só há salvação em nosso Senhor Jesus Cristo e na sua igreja. Fora da Igreja Católica não há salvação. Fora de nosso Senhor Jesus Cristo não há salvação. E é por isso que nós, fiéis católicos, devemos, com tanto ímpeto, anunciar nosso Senhor Jesus Cristo, anunciar a Santa Igreja. E é muito belo o caminho que o catecismo fará, né, para chegar a esse ímpeto apostólico que todos nós, fiéis católicos, devemos ter, né? Ele vai partir de Deus, Deus que tem este ímpeto, né? Porque o primeiro passo não é nosso, essa é que é a verdade, né? São João, na sua primeira carta, ele vai dizer que Deus nos amou por primeiro. Não somos nós que amamos a Deus em primeiro lugar, é Ele que nos ama por primeiro. É Ele que se dá a conhecer a nós. É Ele que vem até nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nosso Senhor Jesus Cristo veio até nós. Ele veio para nos salvar. Ele veio para sofrer, dar a sua vida por nós, ressuscitar ao terceiro dia, subir ao Pai e enviar o Espírito Santo. Ele veio para nos salvar. Ele nos amou por primeiro. E assim, nós devemos anunciar esta boa nova para que todos a conheçam, porque é através de nosso Senhor Jesus Cristo que todos encontram a salvação. Então vejam como o catecismo vai narrar essa bela dinâmica sempre a partir de Deus. E como é que a igreja, então, tem
na catequese uma das suas propriedades. A catequese faz parte da igreja, de modo que ser igreja também é fazer catequese, dar catequese, ou ser catequese. O dar catequese, o transmitir a fé, educar na fé faz parte do ser igreja. Não há como estar na igreja sem dar catequese. A catequese não é algo posterior, não é algo acrescentado, é algo que está presente desde o início. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o catequista por excelência. Nós damos catequese porque ele deu desde o princípio. Desde o princípio, nosso Senhor Jesus Cristo já dava catequese de uma maneira talvez romântica, simbólica. Nós podemos considerar que desde o ventre de Nossa Senhora, nosso Senhor Jesus Cristo já deu catequese para São João Batista. Nosso Senhor Jesus Cristo, aos 12 anos, já deu catequese para os doutores da lei no templo. Nosso Senhor Jesus Cristo sempre catequizou. Em toda a sua vida pública, além dos milagres, além dos sinais, a sua pregação foi toda marcada por catequese, por meio de parábolas, por meio de ensinamentos, com uma doutrina incomparável. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o catequista. Ele é o modelo perfeito de catequista para nós. A igreja, ao longo dos seus 2000 anos de história, ela nunca deixou de catequizar, de maneira que ser católico também é ser catequista, independentemente de qual é o grau, de qual é o tipo de membro da igreja que eu sou, eu devo dar catequese, eu devo ser um catequista. E é isso o que o Catecismo da Igreja Católica vai despertar em nós aqui no seu prólogo, a partir do parágrafo 1º. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Eis porque desde sempre e em todo lugar está perto do homem. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a Igreja. Faz isto por meio do Filho, que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumpriram. Nele e por ele, chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada. Então vejam que esse primeiro parágrafo resume de maneira muito bela toda a história da salvação. Desde a criação, o Antigo Testamento e também na plenitude dos tempos, o mistério da encarnação e também nosso Senhor Jesus Cristo, que funda a Igreja na sua paixão, morte e ressurreição, a Igreja que nasce do seu lado aberto na cruz, como Eva nasceu do lado aberto de Adão. Vejam que aqui há um resumo de toda a história da salvação e do início
do tempo da igreja. E aí o catecismo agora dará essa guinada para a catequese, para esse movimento que os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo fazem para que outros se tornem membros do seu corpo, que é a Santa Igreja, lá no parágrafo 2º do Catecismo, a fim de que este chamado ressoe pela terra inteira, Cristo enviou os apóstolos que escolhera, dando-lhes o mandato de anunciar o Evangelho e depois fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20, justamente aquela passagem que nós lemos na aula anterior. Fortalecidos com esta missão, os apóstolos foram anunciar a boa nova por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra pelos sinais que a acompanhavam. Marcos 16, 20. Justamente a conclusão do Evangelho de São Marcos que nós leremos daqui a pouco nesta aula. E no 3º parágrafo continua o catecismo, esse movimento dos discípulos que vai se tornar de maneira mais formal o que nós chamamos hoje de catequese. Mas eu enfatizo, eu repetirei isso à exaustão. Nós devemos considerar catequese de uma maneira ampla. Devemos, no nosso imaginário, desconstruir essa imagem da catequese como simplesmente aquele ato formal que acontece na paróquia, que certamente é catequese, mas catequese de uma forma ampla, a catequese informal. Afinal, era essa catequese que Nosso Senhor dava para as multidões. Naquele momento em que ele se compadecia da multidão, como ovelhas sem pastor, ele dava doutrina, ele ensinava a sua doutrina para aquela multidão de uma forma informal. Não era numa sala dentro de uma paróquia com encontros regulares, não. Nosso Senhor Jesus Cristo cuidava daquela multidão, como nós somos chamados a fazer apostolado concretamente nas sociedades nas quais estamos inseridos, todos nós, desde as nossas famílias, nos nossos ambientes profissionais, junto aos nossos amigos, junto às pessoas amadas. Nós somos chamados a fazer este apostolado catequético, contudo precisamos estar bem instruídos na doutrina da Igreja, bem preparados, conhecer os diversos catecismos, conhecer os documentos do magistério e, principalmente, termos esta sede de almas que tinham os apóstolos, que tinham os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. E o catecismo vai continuar. Os que, com a ajuda de Deus, acolheram o chamado de Cristo e lhe responderam livremente, foram, por sua vez, impulsionados pelo amor de Cristo a anunciar por todas as partes do mundo a boa notícia. Este tesouro recebido dos apóstolos foi guardado fielmente por seus sucessores. Vejam o que o catecismo dirá agora, porque isso é muito importante.
Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo de geração em geração, anunciando a fé, a vivendo na partilha fraterna e a celebrando na liturgia e na oração. Essa é uma referência àquela bela passagem que está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Aquele retrato, né, da igreja primitiva. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo de geração em geração. A catequese é um chamado universal a todos os fiéis. É um chamado de todos os fiéis. Vejam que é um chamado que decorre do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. É a caridade que nos faz catequizar. É o amor, é esse amor que nós conhecemos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, por amor a Deus. É essa caridade que nos faz catequizar. Porque nós conhecemos pela fé, nós nos sabemos amados por Deus, e esse amor de Deus nos leva a amar o próximo, nos leva a amar a Deus no próximo. E a verdadeira, ou melhor, a maior das caridades, o maior dos amores com o próximo é a evangelização, é a catequese, porque é através da catequese que eu levo o maior dos tesouros para o próximo, que é o tesouro do próprio Cristo, da boa nova do Evangelho, da doutrina da Santa Igreja. Não há maior tesouro, é evidente que eu não deixarei de levar a caridade material, eu não deixarei de levar os bens materiais, eu não deixarei de compartilhar os bens materiais, os bens corpóreos, os bens terrenos. Contudo, este é o maior dos bens que eu posso dar para o próximo. Nosso Senhor Jesus Cristo, a boa nova do Evangelho, a doutrina da Santa Igreja. E aí o catecismo agora, de fato, ele vai definir a catequese com esse documento que eu pretendo, inclusive, dar um curso sobre ele, né? É uma exortação apostólica, fruto de um sínodo que foi realizado sobre a catequese Tredende, né? Catequese nos tempos de hoje, de São João Paulo II, e lá tem uma definição do que é a catequese, e o catecismo adota essa definição e assim define a catequese. Bem cedo se passou a chamar de catequese o conjunto de esforços empreendidos na Igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a crerem que Jesus é o Filho de Deus, a fim de que, por meio da fé, tenham a vida em nome dele, para educá-los e instruí-los nesta vida, e assim construir o corpo de Cristo. Então, essa é a definição que está lá na exortação apostólica Catequese Tredende. E uma segunda definição, esta está no parágrafo 4º, né, do Catecismo, há uma outra no parágrafo 5º. A catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos, a qual compreende especialmente o ensino da doutrina cristã, ministrado em geral de maneira orgânica e sistemática, com o fim de iniciá-los na plenitude da vida cristã. Vejam que a definição que está no parágrafo 4, ela é mais
relacionada, eu poderia dizer, com essa catequese mais ampla, uma catequese lato sensu, mais informal. A do parágrafo 5º é uma catequese mais formal, é aquela catequese mais da sala de aula, da paróquia, talvez, ou mesmo que seja fora do ambiente paroquial, é uma catequese mais uma catequese mais formal, sistemática, orgânica, é a definição que está no parágrafo 5º. Então vejam que a catequese ela é tão fundamental que, além de contribuir para a construção, o enriquecimento da Santa Igreja num sentido quantitativo, ela também contribui num sentido qualitativo, no sentido em que a catequese ela é o pontapé inicial da busca da santidade. É evidente que para alguém atingir a santidade, essa pessoa terá que dar passos muito maiores do que a catequese, né? A catequese ela é o início, é o pontapé inicial. Mas é muito significativo pensar que o início, né, de alguém que atinge a perfeição cristã sempre será, né, como regra, é claro que haverá exceções na história da igreja, e isso Deus pode fazer diferente de acordo com a sua divina providência, mas a regra é que o início se dá com a catequese, com uma boa instrução na doutrina da igreja, com uma boa catequese. Não há como alguém buscar a perfeição cristã, não há como alguém se decidir pela santidade sem uma boa catequese, sem uma boa instrução catequética, sem uma boa educação na fé. E o catecismo, no parágrafo 6, ele vai mostrar como é que a catequese, sem se confundir com esses elementos, ela está direta e indiretamente relacionada com uma série de aspectos da vida da igreja. Isso é muito belo, isso é muito importante. Vejam que interessante. Sem confundir-se com eles, a catequese articula-se em torno de determinado número de elementos da missão pastoral da igreja, os quais têm um aspecto catequético e preparam a catequese ou dela derivam. Aí vem o primeiro anúncio do evangelho ou pregação missionária para suscitar a fé. Então aquilo que muitos hoje chamam de querigma, né, o primeiro anúncio, que muitas vezes antecede a catequese, que já é uma pregação mais robusta, que envolve a doutrina da igreja, a busca das razões de crer, experiência de vida cristã, a celebração dos sacramentos. Muitas vezes a catequese ela é, especialmente nas paróquias, aplicada para preparar as pessoas para os sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a crisma e a primeira comunhão, integração na comunidade eclesial, testemunho apostólico e missionário. A catequese está intimamente ligada a toda a vida da igreja, aquilo que eu dizia, a igreja ela tem a catequese como um dos seus elementos próprios desde o início. Não há como pensar na Santa Igreja sem a catequese. Da mesma forma que a liturgia, é evidente que a liturgia está acima, porque a Santíssima Eucaristia está acima de tudo, os sacramentos estão acima de tudo. Não há como comparar a catequese com a liturgia, mas não há como se pensar na Santa Igreja sem a catequese, sem dúvida nenhuma. Há um antigo pároco meu, o Frei Sebastião, que inclusive quem me deu uma das obras que estão aqui na mesa, a catequese, Como Catequizar os Rudes, de Santo Agostinho, uma obra antiga que eu tenho aqui. Ele foi um pároco lá na paróquia Santo Agostinho. Ele me dizia que
os dois elementos, né, que sustentam a paróquia, uma paróquia, qualquer paróquia, são a Sagrada Liturgia e a catequese. E ele está muito, muito correto, né? Por mais que nós possamos pensar em outros elementos, são dois elementos fundamentais. Vejam que a catequese é um elemento indispensável da vida da igreja. E aí o catecismo dirá aquilo que eu falava, não somente a extensão geográfica e o aumento numérico, mas também e mais ainda o crescimento interior da igreja. Sua correspondência ao desígnio de Deus dependem da própria catequese. Então vejam, aquilo que eu falava, não se trata somente de um aumento qualitativo, mas também, não se trata de um aumento apenas quantitativo, mas também qualitativo. Não nos preocupemos apenas com o número de adeptos, o número de fiéis católicos, mas sim com a qualidade, com o conhecimento efetivo que esses fiéis têm da doutrina da igreja. E isso é o que a catequese faz. A catequese faz com que o número daqueles que se dizem católicos conheçam efetivamente a doutrina, vivam a fé católica que dizem professar e, de fato, busquem a santidade. Lutem pela santidade, lutem pela perfeição cristã. E, por fim, antes da gente encerrar a aula com uma passagem da Escritura, o catecismo vai dizer que esses períodos de renovação, que nós poderíamos dizer também esses períodos de crise da igreja, são períodos de uma ênfase maior na catequese. Diz o catecismo, os períodos de renovação da igreja são também tempos fortes da catequese. Eis porque, na grande época dos padres da igreja, vemos santos bispos dedicarem uma parte importante de seu ministério à catequese. É a época de São Cirilo de Jerusalém e de São João Crisóstomo, de Santo Ambrósio e de Santo Agostinho, que é meu pai e padroeiro da minha paróquia, e de muitos outros padres cujas obras catequéticas permanecem como modelos. Então vejam que estes períodos de crise da igreja são períodos de uma renovação, de uma ênfase maior na catequese. E hoje não pode ser diferente. Hoje, talvez mais do que nunca, nós devemos, investir na catequese. Como eu falava na aula anterior, é um período que nós devemos lutar para formar um grande exército de catequistas. E eu queria encerrar a aula com a conclusão do Evangelho de São Marcos, em que Nosso Senhor, é uma passagem paralela daquela de São Mateus, Nosso Senhor dirá, Marcos 16, versículos 15 e 16, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Primeiro ponto, o que está em jogo aqui é a salvação da alma dos nossos irmãos. Não se trata de um detalhe, não se trata de uma banalidade, é a salvação da alma dos nossos irmãos que está em jogo aqui. Então nós devemos ter um profundo zelo pela alma das pessoas. Ide e pregai por todo o mundo. Então vejam, é algo para todos que estão em todos os lugares. Pregai o Evangelho a toda criatura. Então, é o zelo por cada alma. Se a passagem em São Mateus fala de todas as nações e há uma ênfase mais social, é uma ênfase mais do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, em São Marcos há uma ênfase mais individual. Cada criatura, cada pessoa, cada alma. A catequese, eu não posso, é o olhar de Nosso Senhor. Nosso Senhor, né, o Padre Paulo sempre realça, né,
aquela capacidade, aquela graça que ele, como homem, recebeu de Deus, de ter dado a vida por todos e por cada um. Nós não recebemos essa capacidade, mas o catequista ele tem que ter esse zelo por cada alma. Ele olha, mesmo que ele esteja diante de um grupo, numa sala de aula, mas ele tem que ver cada um. Ele tem que se preocupar com cada pessoa e, na medida do possível, conhecer cada pessoa, a vida daquela pessoa e como a doutrina da Santa Igreja precisa transformar a vida, a existência daquela pessoa. É um zelo por cada alma, por cada pessoa. Nós teremos ainda muito tempo para falar desses detalhes mais práticos que eu aprendi, graças a Deus, a partir da minha experiência de sala de aula de catequista. Estudaremos essa obra que eu citei na aula de hoje, com profundidade, esta obra de Santo Agostinho, da Catequese dos Rudes. O Centro Dom Bosco tem uma ótima edição dessa obra, que eu tive a honra e a alegria de fazer uma apresentação. Entreguemos, então, a Nossa Senhora os frutos dessa aula, que também não deixa de ser uma continuidade da apresentação do nosso projeto, e continuemos firmes aí na nossa luta por catequizar cada alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.